Olá pessoal, vamos falar hoje da luz diurna no paisagismo. Olha que coisa estranha, que coisa maluca, mas não é todo dia que tem luz, a luz do sol é uma só. Aí vocês se enganam. Eu aprendi com um cara que eu acho genial, que trabalha a luz magistralmente, que é um arquiteto, o arquiteto Jean Nouvel. Ele faz isso maravilhosamente bem. A primeira obra que eu vi dele foi o Instituto do Mundo Árabe, que é coberto por uns brises que mexem conforme a hora do dia. É uma coisa tecnológica muito interessante, de mais ou menos uns 20 anos atrás, e esses elementos vão abrindo e fechando, criando luz e sombra dentro, criando toda aquela atmosfera árabe de uma forma espetacular. A segunda obra maravilhosa foi a Fundação Cartier. A Fundação Cartier tem vários painéis de vidros que vão se somando, vão se sobrepondo, e eles são levemente coloridos, fazendo com que a gente tenha então uma luz mágica, uma luz de aquarela. Olha que legal! A terceira obra que eu vi, então, na verdade eu vi a maquete, que é o Louvre de Abu Dhabi. O Louvre de Abu Dhabi é um negócio espetacular, de uma arquitetura muito simples, que lembra aquela arquitetura mais tradicional árabe, né, de paredes brancas, tal, onde realmente fica o acervo. Mas quando você sai, você tem muita água e você tem uma coisa fantástica, que é uma espécie de uma enorme peneira que cobre tudo aquilo e tem uma trama que lembra muito Muxarabi. E o sol penetrando traz então raios de luz desenhados e batem no chão, imprimindo aquelas formas de um jeito sutil, de um jeito maravilhoso, sofisticadíssimo. E a quarta obra que eu queria citar é aqui, o Cidade Matarazzo, que a gente está tendo o prazer de trabalhar com a equipe dele, e aqui a luz vai ser filtrada através de um grid retangulares de várias aberturas, mas a vegetação vai subir ali e vai filtrar essa luz. Olha que coisa linda, que coisa sofisticada, que coisa chique. Eu acho que coisa chique é isso, você pegar a luz do sol, que é grátis, e trabalhá-la de uma forma espetacular, criando uma surpresa que ninguém esperava. O sol, além de nos dar luz, ele nos aquece. É o nosso centro, onde todo o nosso sistema gira em torno. Mas lembre-se, a luz do sol pode até estar inclinada, mas ela sempre vem do alto, ela sempre vem de cima. Bem, e no paisagismo, como é que isso acontece? A gente pode começar a perceber essa luz logo ao amanhecer, quando ela começa a se formar, né? Que você nunca sabe bem distinguir aquele momento que do escuro de repente ficou claro. E ali então amanhã, geralmente nublada, eu estou numa região de serra, então normalmente aqui existe aquela névoa de manhã, né? E o sol começa a aparecer, e aí o céu vai ficando azul, e o maior espaço que existe é exatamente esse que a gente está sob a abóbada celeste, diretamente banhado com a luz solar, como eu estou mostrando aqui agora para vocês. A gente virando a câmera, vocês estão vendo aí esse céu praticamente sem nuvem alguma. Então é onde eu estou nesse momento. Essa é a maior bolha de espaço que existe. Depois, os profissionais vão trabalhando esse grande ar, que é essa grande bolha, e reduzindo em bolhas menores. A arquitetura, por exemplo, quando faz uma edificação, através das paredes, dos tetos, do piso, vai criando então espaços menores, mais aconchegantes. Aí vem interiores, qualifica essas bolhas, revestindo as paredes, colocando mobiliário, colocando luz também, que muda completamente o espaço, e a gente, como paisagista, vai trabalhar essa área externa das edificações, que também a gente vai capturar bolhas. Mas no paisagismo a gente sabe, essas bolhas não são tão claras quanto na arquitetura, que normalmente é formada por paredes, por teto, por piso, né? Ou então uma Zaha Hadid, que faz uma bolha enorme, que uma hora é piso, outra hora é parede, outra hora é teto, mas não deixa de ser uma captura dessas grandes bolhas espaciais. As bolhas no paisagismo, elas são mais sutis, você vai andando, elas vão escapando, ela entra no meio da vegetação, mas você consegue fazer uma bolha assim, mesmo que não seja completamente delimitada, mas ela é sensível, você realmente percebe quando você quer. E aí a luz do sol vai mudar muito quando eu tenho essas bolhas.
Quando eu estou, por exemplo, debaixo de uma árvore de copa rendilhada, como um pau-ferro, eu vou ter ali então uma sombra bem leve, se eu tiver uma árvore só, ou então se eu tiver um conjunto dessas árvores, fazendo então um grande teto de sombra rendilhada, eu tenho então esse espaço semi-sombreado. Se eu estiver debaixo de uma mangueira, por exemplo, que já tem uma sombra bem mais densa, né, eu vou ter esse espaço um pouco mais escuro. E se eu tiver uma sucessão de mangueiras, fazendo então um grande dossel de copas bem densas, eu vou ter essa sombra muito mais intensa. Agora vamos lembrar uma coisa, a árvore não tira a visão das pessoas, principalmente as árvores que têm uma copa relativamente alta, porque embora você esteja sombreado, você vai enxergar pelos lados a luz que vem pelas laterais. Então, realmente, se você quiser fazer uma bolha fechada, você vai precisar de arbustos para vedar essa luz que entra pelas laterais. Vamos falar agora de uma clareira. No caso, nós temos uma arborização bastante heterogênea, com copas de várias densidades, inclusive com palmeiras, e nós vamos ter então essa luz que vai variando em função dessa densidade da copa. E de repente a gente encontra essa clareira, essa quantidade de sol bastante grande. Isso é uma verdadeira surpresa. E dependendo então da floração, no caso desse pé rosa, nós vamos ter então esses raios delicadamente rosas, criando também uma coisa inusitada, uma nova surpresa. Uma outra espécie de clareira, mas agora uma clareira intermitente, é quando você faz um projeto de sombras bastante densa e de repente você faz um maciço de ipês, por exemplo, que são árvores caducas e que florescem abundantemente. Então, em determinada época do ano, especificamente no inverno, você passando, você vai encontrar uma clareira apenas naquele momento de flores, no caso, amarelas. Olha que coisa interessante essa clareira sazonal. Vamos falar agora de pergolado. Pergolado é uma coisa que pode também te trazer uma sombra rapidamente, porque você não precisa esperar crescer como as árvores. E aqui no caso nós estamos mostrando pergolados de diferentes texturas em duas alturas. O de baixo tem ripas menores e mais juntas, então vai te dar uma sombra média. Na sobreposição de ambos os pergolados, nós vamos ter uma sombra mais densa. E depois a gente vai ter a sombra das vigas acontecendo no pergolado mais alto. E você pode incrementar isso, você pode melhorar essa sensação plantando trepadeiras. E essas trepadeiras vão criar nichos de sombras maiores. Além de você embelezar, você vai ter essas sombras de diferentes qualidades, de diferentes intensidades. Agora nós temos a situação de um pergolado coberto de vidro e a ambientação, então os móveis podem ser colocados de uma forma como aqueles da área interna. Então você tem todo o aconchego desses sofás, dessas almofadas, olhando essa natureza, imerso nessa natureza, abraçado por esse paisagismo que a gente fez, mas de uma forma muito confortável. Aqui, a Débora Guiar fez os interiores e trabalhou com a gente nesse projeto. Vamos falar dos túneis agora? Eu adoro túneis. Quando eu era criança, lá em Taquaritinga, tinha uma fazenda chamada Contendas. E ali o acesso era formado por uma fila dupla de flamboyants cujas copas se entrecruzavam em cima. E chegava em dezembro, ficava tudo literalmente vermelho. E eu não sei quem teve a brilhante ideia de plantar nas laterais poinsettia, que é a Euphorbia pulcherrima, também conhecida como flor de Natal, que floresce exatamente na mesma época do flamboyant. Então você tinha o dossel florido que se estendia pelas laterais e te abraçava totalmente num túnel vermelho. Tudo isso vai nos dar então uma luz meia avermelhada aqui dentro. E essa é a imagem mais linda que eu tenho do acesso de uma fazenda. Túneis de ipês, que podem ser amarelos, roxos, rosa, branco, túneis de jacarandá mimoso, que são azuis arroxeados. Enfim, nós temos tantas plantas que florescem maravilhosamente bem,
principalmente aquelas que as folhas caem, e sem essas folhas nós vemos a floração da copa de uma forma espetacular. Outro túnel famoso é o túnel de bambu. Aliás, eu já falei aqui que eu resolvi ser arquiteto paisagista no dia em que eu ouvi um professor falando de um túnel de bambu que resolvia vários problemas de uma fazenda, de um acesso de uma fazenda. O túnel de bambu nos abraça também, ele dá aquela coisa gótica, faz aquele arco espetacular que em forma de ogiva, e lá no fundo você vê aquela luz que te direciona, que te chama, que te atrai para o fim desse túnel. É realmente uma emoção. E como vocês estão vendo, eu estou falando de túneis mais transparentes, mais densos, mais escuros, mais claros, e tudo isso é um grande trabalho que você faz com a luz do dia, com a luz solar. Claro que você vai ter dias nublados, dias mais chuvosos, que são mais escuros. No final da tarde, normalmente aquele sol maravilhoso que eu estou mostrando aqui para vocês, exatamente aqui da minha chácara. Então, perceber essa luz se esvaindo é muito emocionante também. E quando você se dá conta, sem saber por que já é noite. Normalmente eu oriento meus clientes, principalmente aqueles de cidades mais quentes, fazerem imagens gostosas, frescas, que são exatamente aquelas no final da tarde, onde a luz do céu ainda está um pouco clara, mas a iluminação artificial já está mostrando também a sua arte. Trabalhar com a luz artificial hoje é muito importante. Quando eu comecei minha carreira há 50 anos atrás, os clientes queriam que a gente colocasse um poste, de preferência um único, com aquelas pétalas, né, de luz de vapor de sódio, que iluminava tudo e ficava todo mundo meio cinza, meio com cara de defunto, mas tudo bem, ficava tudo claro. Ou seja, uma luz que imitava, obviamente muito mal, a luz solar vindo de cima. E hoje, com o advento do LED, da multiplicidade de tipos de lâmpadas, a gente tem condições de fazer uma quantidade enorme aí de tipos de iluminação, criando claros, criando escuros. Olha, o escuro, gente, é tão importante que o claro. Realçando alguns elementos da paisagem, tantos construídos, né, determinados bancos, sofás e até a vegetação. A vegetação você pode jogar a luz para uma determinada copa, iluminar de uma forma que durante o dia você nunca a vê. Você pode iluminar cercas vivas, você pode balizar o caminho ali, o chão, deixando então aquele entrever do escuro e do claro, até porque normalmente nós estamos num ambiente urbano, nunca você vai pisar numa cobra, num escorpião, numa aranha, nada assim. E o pessoal sempre me pergunta, e as câmeras de segurança, como é que ficam? Eu digo, hoje as câmeras praticamente enxergam no escuro. Essa é uma grande vantagem da tecnologia. Eu fiz um vídeo aqui no canal, que é a iluminação no jardim, que eu estou colocando aqui em cima para vocês poderem acessar, que é um filme muito bacana, conceitual. Aqui eu não falo de voltagem, não falo de lâmpadas, não falo de potência, mas eu falo exatamente desses conceitos da iluminação na área externa, que eu acho que são fundamentais. Pessoal, olhar a abóbada celeste, perceber as suas nuances, trabalhar também com silhuetas, né? Com plantas que você olha e elas estão recortadas ali contra aquele céu azul, ou vermelho, ou nublado, ou chumbo, tanto faz. As silhuetas sempre são bonitas, sempre são encantadoras. E para terminar, eu quero falar da luz do fogo. A luz do fogo é a nossa segunda luz natural e eu acho sensacional podê-la usar no paisagismo. A gente usa, sim, muita iluminação elétrica, mas a luz do fogo realmente é aquela coisa que nos atrai, nos enfeitiça, e estar junto ao fogo, reunidos junto ao fogo, batendo um papo junto ao fogo, como os nossos ancestrais faziam, é uma coisa deliciosa. Então a luz é uma coisa que varia muito, desde o despertar, do raiar do sol, até então a noite, ali com a iluminação elétrica muito bem estudada e o fogo para nos aquecer, para nos reunir.
Gente, adorei fazer esse vídeo e eu quero agradecer principalmente quem está nos seguindo, e muita gente está entrando agora no nosso canal, que eu fico muito feliz, e convido vocês para revisitarem aqueles vídeos antigos, porque embora tecnicamente eles estejam meio ruins, mas o conteúdo eu acho que ainda valem, tá? Deixo aqui meu grande abraço para todo mundo e muito obrigado.